Um abraço para você que está aqui nas minhas redes sociais. Gente, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o processo de produção de uma reportagem. Para quem é jornalista, para quem é do ramo, para quem é comunicador, para quem é radialista, já sabe como é que é esse processo de produção. Mas muita gente que nos acompanha por meio da televisão, por meio das redes sociais, às vezes não sabe como é esse processo de produção de uma reportagem. Aqui, você vê na tela, uma reportagem sem o áudio que eu fiz aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Essa é a passagem. E aí eu quero mostrar para você hoje como é feito esse processo de produção. Para quem é jornalista, como eu disse, para quem é do ramo, isso aqui é o beabá da notícia. Mas para quem está em casa, para quem nos acompanha, muitas vezes não sabe como é esse processo. Vamos começar. Olha só, quando a gente chega na emissora, no seu horário de trabalho, o repórter, por exemplo, no meu caso, eu sou repórter e vídeo repórter. Muitas vezes eu saio com equipe e algumas outras vezes eu saio sozinho. Essa reportagem, esse panorama que eu vou falar para você hoje é sobre uma vídeo reportagem que eu fiz na cidade de Lagoa Santa, aqui na região metropolitana da capital mineira. Então é o seguinte, quando a gente chega na emissora, os pauteiros, a produção, já tem pra gente uma pauta pronta, impressa, com a data do dia, o nome do repórter, nome da equipe. Muitas vezes, nesse caso aqui, essa reportagem que eu vou mostrar pra você, eu saí sozinho, eu fui de vídeo repórter. Então, é isso que eu quero mostrar pra você, manter essa curiosidade, conversar com você que nos acompanha aqui por meio das redes sociais. Vamos lá? Então, quando a gente chega na emissora, nós recebemos a pauta. Olá, bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma reportagem sobre o seguinte assunto. Aí a pauteira, a produção já escreve o assunto e aí coloca, por exemplo, as marcações. Duas tem uma marcação em tal endereço com um entrevistado tal. Às 14 horas, às 15 horas tem uma outra marcação. Então, assim, a pauta é a explicação do que o repórter vai produzir nessa reportagem. E aí tem o foco da reportagem. O que é o foco? O foco é o que a gente vai mostrar nessa reportagem. Por exemplo, essa aqui que eu vou mostrar para você passo a passo é a criação de um centro de triagem de rastreamento à Covid-19 na cidade de Lagoa Santa. E aí quando a gente chega no local da marcação, nesse caso aqui, eu já estava nessa unidade de saúde em Lagoa Santa, a gente chega, o que a gente faz? Conversa com as pessoas que nos recebem, conversa previamente com o entrevistado, procura fazer imagens de apoio do local que a gente vai trabalhar, vai produzir a reportagem. Olha só, aqui são imagens de apoio que eu fiz com o celular de uma profissional trabalhando no equipamento que a gente ia justamente mostrar, que é essa máquina que detecta lesões parecidas com a Covid-19 no tórax da pessoa. E aí a gente vai conversando com as pessoas, vai fazendo imagens. Deixa eu trazer aqui mais imagens. Olha, nessa imagem aqui, eu conversando com a profissional, aí a gente faz a imagem de apoio, que é para o editor cobrir o off da reportagem. O texto da reportagem, o texto do repórter gravado chama de off. E aí a gente vai fazendo imagens de apoio, eu vou conversando com os profissionais, aí eu coloco, posiciono o celular da maneira que dá para mostrar o repórter e o profissional, anotando as informações mais preciosas, o que de mais importante a gente vai mostrar na reportagem. Muitas vezes a gente fica 3, 4, 5, 6 horas para fazer uma reportagem que no final vai no ar apenas 2 minutos. E aí, agora eu vou mostrar para você o momento que a gente faz a gravação das sonoras, que são as entrevistas que a gente vai usar alguns trechos durante a reportagem. Depois das imagens de apoio, agora sim, ó, esse aqui é o profissional responsável pela criação da máquina. Vice-presidente da VMI Sistema de Segurança. A gente pede ele para se identificar, para não acontecer nenhum erro no nome. O equipamento Apollo Smart Check é um equipamento que possui uma cabine blindada que permite a utilização do equipamento de raio-x e instalação... Essa é a entrevista completa com esse profissional. A gente grava 2, 3 minutos, mas às vezes, muitas vezes, a gente usa 15, 20, 30 segundos. O que ele de mais importante falou. Porque televisão é tempo e muitas vezes a gente não tem um tempo para mostrar toda a reportagem completa. Que permite a higienização do equipamento entre as inspeções dos pacientes, né? Isso reduzindo também o risco de contaminações cruzadas e também a necessidade de limpeza do equipamento. Essa é uma das sonoras, uma das entrevistas que vai na reportagem. E aí também na produção dessa mesma reportagem, eu também gravei com o prefeito de Lagoa Santa. E aí eu vou trazer para você aqui um trecho do material bruto sem edição.
eu vou trazer para você aqui o prefeito. A gente pede ele para se posicionar. Como eu fiz essa reportagem como vídeo repórter, a gente orienta, olha, prefeito, se possível não mexer muito para a gente não desenquadrar, tirar o senhor do quadro. E aí o prefeito, a gente pede para ele se identificar, falar o nome completo para não ter nenhum erro na hora da exibição. Ó. Rogério César de Matos Avelar. Prefeito, a partir do momento que é detectado alguma anomalia, o que acontece? Esse é o prefeito de Lagoa Santa. O paciente é encaminhado para o serviço de saúde e o médico recebe nessa unidade de saúde a avaliação. Então, assim, essa entrevista aqui tem aproximadamente 2 minutos, mas no ar, depois eu vou mostrar para vocês a reportagem completa. No ar, 2 minutos, a reportagem toda. Só a entrevista dele aqui deu 2 minutos e 15, por exemplo. Aí depois de gravar com os entrevistados, com os personagens que a gente chama, olha só, tem outra imagem aqui, imagem de apoio de uma entrevistada, de uma paciente, essa aqui, ó. Essa paciente aqui estava fazendo o teste do Covid. E a gente aproveita, faz as imagens, ela também vai aparecer na minha reportagem completa na sequência. E aí a gente faz ela fazendo o PCR, que é o teste rápido de Covid-19. A gente tem essas imagens também. Às vezes, algumas pessoas nos perguntam, nossa, vocês repórteres decoram tudo? Não, gente. A gente escreve o texto, depois grava o off, depois faz a passagem, que é um pequeno trecho da reportagem, uma informação que muitas vezes você não tem a imagem, e aí você coloca nessa passagem, que é quando o repórter aparece, para dar um pouco mais de credibilidade a essa reportagem. Eu vou mostrar para você como é feita a passagem, como é a passagem de maneira bruta, como ela chega para a edição. Deixa eu dar o play aqui. Passagem. Esbarrei na moça que estava atrás. O equipamento desenvolvido por uma empresa aqui de Lagoa Santa já está sendo negociado com outras cidades do Brasil e até mesmo outros países. Essa é a passagem, que é quando o repórter aparece durante a reportagem. Eu já mostro para você a reportagem completa. Eu só vou trazer para você aqui, como eu disse, eu estava nessa reportagem como vídeo repórter. E aí eu gravei o off, que é o texto do repórter na voz, no carro mesmo, e eu já mando para a televisão. Antes, quando eu chego na televisão, a reportagem já está pronta. Vou mostrar para você um trechinho do off. Sintomas gripais, só a voz que a gente manda para a edição. Na região metropolitana de Belo Horizonte será colocado dentro desse equipamento, chamado de tem imagens do equipamento que eu mostrei para vocês. Por meio de 2 telas, as telas que a gente mostrou nas imagens. Tórax, e com auxílio de software de inteligência artificial, o profissional de saúde pode detectar anormalidades compatíveis essa é uma reportagem com a Covid-19. Bruta. Sonora Karina Viana. Ó, a explicação que eu passo para o editor que vai ouvir a minha reportagem e finalizar. Lesões pulmonares características do coronavírus. Então é isso, gente. Para quem tem curiosidade, para quem às vezes me pergunta nas ruas como é feita uma reportagem por um vídeo repórter, por uma equipe de televisão, claro, isso aqui é uma pequena demonstração de um trabalho que é muito mais amplo do dia a dia de um repórter. E agora eu vou mostrar para você que tem curiosidade. Claro, não é tudo que a gente faz no dia a dia, mas é uma amostra grátis do nosso dia a dia como repórter. Agora vou mostrar para você a reportagem completa que foi exibida no jornal Band Minas, da TV Band aqui do estado de Minas Gerais. Confira. Um equipamento desenvolvido em Lagoa Santa, na Grande BH, deve beneficiar até 50 mil moradores que procurarem o centro de testagem da Covid-19 na cidade. Eu gravei uma tarde inteira, 4, 5 horas, 6 horas de trabalho para 2 minutos de reportagem. Muito interessante, né? Será colocado dentro desse equipamento. Com auxílio de software de inteligência artificial, o profissional de saúde pode detectar anormalidades compatíveis com a Covid-19. Ele é associado a uma inteligência artificial que é capaz de associar as possíveis lesões pulmonares a algumas doenças, inclusive a Covid-19. Em 3 minutos é possível saber o diagnóstico e se o paciente está com lesões pulmonares características do coronavírus. Essa é a passagem que eu mostrei para vocês. Não tem o 3, 2, 1, nem o erro lá esbarrando na mulher que eu cometi. O vice-presidente da empresa, que é o nome dele completo, aparece aqui na reportagem. Essa cabine também possui uma desinfecção através de luz UV, que permite a higienização do equipamento entre as inspeções dos pacientes, né? Isso reduzindo também o risco de contaminações cruzadas. O objetivo do prefeito é testar pelo menos... Gravei com o prefeito, mostrei aqui também a parte mais interessante, que eu julgo mais interessante para a reportagem.
o equipamento mais uma vez, onde vai ficar, o local, imagens de apoio que a gente chama. O que a gente busca é um apoio diagnóstico adequado de forma tal a que todos os pacientes consigam... Mais um trecho que eu julguei ser importante para a reportagem. E muitas vezes também o editor nos ajuda a escolher as partes mais importantes. O editor-chefe do jornal, o editor da reportagem. E aí foi a reportagem completa que você viu na TV Band Minas. Então é isso, gente. Um pouquinho do dia a dia do nosso trabalho. É claro, é muito mais amplo do que eu mostrei aqui, mas é para você ter uma ideia, para saber como é feita uma reportagem, tá bom? Até a próxima. Tchau!